Quando dá o sinal, a gente já sabe, a gente está na escola e essa escola é da vida. Professor Mário Sérgio Cortella conosco, sempre nos ajudando a refletir sobre essa vida que é gostosa e desafiadora, não, desafiadora professor? O tempo todo, né? Quando Guimarães Rosa escreveu no Grande Sertão que viver é muito perigoso, parece uma coisa óbvia, mas ela não é. Quer dizer, a vida traz surpresas, algumas formas de desatino, outras a capacidade da gente aprender de forma sempre contínua. E o melhor é que a gente aprende isso todo junto, porque na escola da vida não tem aluno solitário. Quem diria, quem diria? Embora a gente aprenda por si mesmo ou por si mesmo, nós aprendemos com as outras pessoas, em meio a elas, com elas, às vezes apesar delas, contra elas, mas é sempre com domínio. Cada um no seu canto. Há uma expressão que a gente usa em português que eu não gosto muito, que diz cada macaco no seu galho, porque isso dá a ideia de que a gente é só um indivíduo. Nós somos sim um indivíduo, mas entre outros indivíduos. E como a gente já falou aqui, nós somos únicos, mas não somos exclusivos. Não há ninguém como eu. Mas eu não sou só eu no mundo, eu sou eu com outras e outros. E, portanto, a cidade, a nossa São Paulo, é aquela que agrega bons tempos, que eu ficava em São Paulo num feriado, e era aquele sossego, a gente andava. Já era, professor. Claro que esse bons tempos é uma brincadeira, porque eu gosto de ver a cidade ferver. E a cidade ferveu nesse carnaval. Acho que é um assunto que a gente pode trazer aqui para a Escola da Vida, professor, porque se tem uma coisa difícil é a gente desatando esses nós das relações humanas, resolvendo os conflitos das cidades, né? E a gente falando de São Paulo, ô cidade desafiadora, ô cidade cheia de conflitos, e por isso que essa cidade é tão interessante, né? Que deixa a gente maluquinho. A questão da ocupação do espaço público é um assunto que a gente vem falando, né? A gente está aqui na nossa parceria já indo para o 4º ano, né, professor? Quinto ano. Quinto ano. Completamos 5 anos. E eu acho que de 5 anos para cá, a gente teve um ganho em relação à ocupação do espaço público, as pessoas realmente tomarem a cidade. E eu acho que esse é um assunto bacana a gente colocar hoje, porque o carnaval de rua fez com que as pessoas fossem realmente às ruas. Só que isso tem os seus problemas aí. Como que a gente pode resolver esses conflitos, né, professor? O que a gente não pode em nome da possibilidade do conflito, anular aquilo que é uma conquista boa. Vou dar um exemplo bem comum, você que é da cidade de Santos. Existe um terreno coletivo que é a orla. A praia, a faixa de areia, aqueles 5 quilômetros de jardim que tem em Santos, do Canaã até a ponta da praia. Se você olhar, aquele é um território que tem que ter ordenamento da convivência. Seja em relação ao destino do lixo, seja em relação à altura da música que eu vou colocar, seja em relação ao destino, né, que farei quanto às minhas crianças, se posso levar cão ou não. Né? Isso significa que a cidade de Santos, por exemplo, foi construindo um ordenamento em relação àquele uso. A mesma coisa na cidade de São Paulo. Eu, desde que aqui cheguei, e esse ano fará 50 anos, muitas coisas mudaram. Por exemplo, antes se podia com facilidade, no Parque Buenos Aires, que quando eu mudei para cá era Praça Buenos Aires, se podia à vontade andar de bicicleta lá dentro. Se podia, por exemplo, passear com os cães lá dentro. Hoje, por exemplo, o Parque Buenos Aires tem um território pequeno, reduzido e organizado para os cães. Não se pode mais andar de bicicleta. Quando se abriu a Praça Roosevelt, para que se pudesse ali ter a prática do skate, isso estava sendo feito de modo indiscriminado. Pouco a pouco se foi ordenando. Outro exemplo, o aeroporto de Congonhas fica numa área, para mim, absolutamente deliciosa para quem mora na região central. No entanto, eu não posso pegar voos lá entre 11 da noite e 6 da manhã, com toda razão. Por quê? Porque houve um momento em que isso não era, primeiro, não era tão perturbador para quem vivia na área, e segundo, que se fosse, se diria, bom, tudo bem, é o progresso, São Paulo não pode parar. Não é verdade. Hoje é preciso ordenar o uso do aeroporto para as pessoas que estão à volta. A mesma coisa, quando eu vim para cá, ainda não existia, graças aos céus, né, um minhocão. Né, o elevado João Goulart, né, e que coisa curiosa, pouco a pouco ele foi sendo regulamentado, o horário em que ele fecha, a destinação que é dada, portanto a cidade é uma coisa viva. E eu fiquei agradavelmente surpreso com a ferveção mesmo de São Paulo nesse carnaval. Nos últimos anos, seja na gestão do Fernando Haddad, seja agora nesse início da gestão do Dória, a gente ainda tem a possibilidade de começar a usar a cidade aos poucos. É claro, se você se lembra, uma parte do disparo disso foram as movimentações em 2013. Isto é, em breve, em junho, fará 4 anos que as pessoas começaram a ir às ruas
no momento inicial para protestar, depois para caminhar com os seus filhos também fazendo protesto, e aquilo que começou como sendo um movimento, né, de protesto político se construiu também como um movimento de convivência. E é lógico, é que nem feira na porta, né? A pessoa que não mora na porta adora aquilo. A pessoa que mora na porta, ela não pode dizer, olha, na minha porta eu não quero nada. Mas ela também não pode aceitar qualquer coisa. Por isso, a feira se montava. Quando eu me mudei para a Avenida Angélica, havia uma feira na Rua Goiás, bem no alto da Angélica, em direção à Avenida Paulista. A feira ali começava a ser montada meia-noite, né? E, portanto, alguns de nós podíamos passar por ela. Hoje não. Você tem uma regulamentação. Por isso, vamos voltar a uma ideia. O espaço público não é aquele que não é de ninguém, é aquele que é de todo mundo. E o fato de ser de todo mundo não significa que é só meu. E se não é só meu, mas é de todo mundo, nós temos que organizar para que as coisas não deixem de acontecer. Mas quando elas aconteçam, que elas sejam com o mínimo de dano possível para quem é atingido por aquilo. E como a gente chega nessas regras, né? Ontem a gente estava ali na Praça Roosevelt, que é um ponto ali de muita discussão e muito conflito, né? A gente tem parte dos moradores que reclamam do barulho, que não querem aquilo, que querem fechar, inclusive, a Praça Roosevelt, colocar ali grades e deixar aquilo fechado. Tem outra parte que aceita aquilo como um espaço realmente público e de todos, né? E de convivência. E é uma delícia passear lá mesmo. Claro que às vezes você é quase atropelado por um skate, dá um pouco de medo, porém é um espaço de convivência que foi conquistado nos últimos tempos. Como que a gente chega numa harmonia aí, professor? Como que a gente resolve esse conflito? Por exemplo, da Praça Roosevelt mesmo. A gente tem que, primeiro, trazer isso como um debate público em que se possa, digamos, fazer uma audiência pública na região, organizada pelo Executivo e pela Câmara dos Vereadores, e que se faça o alistamento, entre aspas, dos moradores da região, para que eles possam opinar inicialmente em quais são os incômodos que existem ali para eles, mas, por outro lado, quais são as facilidades. Porque pessoas que moram ali naquela região e que têm o uso da praça também são favorecidos pelo fato de que ela fica mais segura quando você tem bastante gente no uso cotidiano. O centro da cidade de São Paulo, ele é um lugar tenebroso à noite, mas quando você começa a ter eventos, mesmo que você tenha situações, às vezes, de assalto, situações de alguma violência, ainda assim, a iluminação, a presença de gente passando, né, a estrutura do policiamento que fica na região, favorece um pouco aquela convivência. Então é preciso, sim, que o Executivo e o Legislativo, eles sejam curadores daquele espaço, sem deixar de ouvir quem ali está. Mas quem ali está não é proprietário exclusivo de tudo que é público, porque do contrário, se diria que quem mora, digamos, na região da Praça Roosevelt, então ele não pode usar outros lugares onde também ele vá produzir ruído. É difícil fazer isso. Nós somos 11 milhões de humanos, para pegar só a capital, né, sem pegar a grande São Paulo, 11 milhões de humanos convivendo no mesmo território, né? Há cidades com 10 mil habitantes que tiveram que regulamentar, por exemplo, o uso do carro com som, né? Que à noite a gurizada ficava no posto de gasolina, né, com o som ligado até tarde. Outros discutem qual é o volume em que a gente precisa fazer uma pregação numa igreja para que Jesus nos ouça, né? Para que Deus fique atento àquilo que a gente está falando, né? Ou se a gente coloca em altos brados ou de outro modo. Por isso, não há como. A grande cidade, ela tem inúmeras desvantagens, mas ela tem inúmeras vantagens. Quando a gente diz aqui a gente consegue tudo, aqui você sempre tem uma alternativa, mas tem um custo isso, né? Esse custo nós temos de conviver com aquilo que é a colisão de desejos. Essa colisão terá de ser ordenada. O que é chato? Transformar São Paulo naquilo que a gente chama de paz dos cemitérios. Você quer lugar mais tranquilo, né, do que um cemitério, né? Não há reclamação nem de quem está fora, porque ele não quer chegar, e quem está dentro não pode se manifestar. Não pode sair. Você sabe que no Carnaval de Rua a gente estava passando na frente do cemitério e fiquei pensando nisso um pouco, você já tinha falado sobre essa história da paz do cemitério. Agora, professor, tem gente que fala assim, às vezes é necessário um plebiscito. Tem algumas questões que também é um pouco complicado você colocar em plebiscito, né? Que esbarra numa política pública de abertura mesmo da cidade. Essas questões, por exemplo, deveriam entrar num plebiscito? Eu acho que não. Eu acho que ela não deve ser plebiscitária nesse momento, porque ela é muito específica. São alguns locais na cidade, né? Por exemplo, Vila Madalena fervendo com os blocos ou comemorações durante as Copas do Mundo, etc.
A estrutura policial fez um certo ordenamento com a administração regional, com a subprefeitura, né, de modo que se pudesse ali dar um mínimo, né, de proteção a quem ali está. Houve um esvaziamento agora nesse ano que colocaram no tipo centro de acesso. Passou para a central, que quase não tem tantos moradores quanto usuários. E tem ruas mais largas também, né? Muito. Que foi uma coisa que a prefeitura, eu acho que foi um acerto da prefeitura de São Paulo nesse sentido, de ter colocado um pouco mais no centro, justamente porque o centro comporta melhor, né? Agora, nós não chegaremos a isso de modo tão imediato. Um plebiscito hoje, ele teria uma discussão muito lateralizada, muito pessoal, né? Assim, eu não quero, mas eu moro, né, em Vila Leopoldina e lá eu não tenho essa questão. É a mesma discussão em relação ao Parque do Carmo, na nossa Zona Leste, né? Qual é o tipo de, até que horário vai? E o Ibirapuera? Fecha o portão ou não fecha? Essa questão, ela precisa ir sendo lidada de maneira elástica, flexível, pelo poder público com a população. O plebiscito é bom quando é uma coisa muito extensa e que atinge o conjunto. Por outro lado, quando uma autoridade é eleita, ela é eleita com um programa. Esse programa foi votado pela cidade. Se a cidade acha, né, que deveria, como fez e que faz, eleger alguém, e aquilo aparece no programa, vai ser uma política pública colocada sem necessariamente um novo debate. O que não pode é a produção de surpresas contínuas, em que, né, o gestor vai nos assustando com coisas que ele não tinha dito e que vão aparecendo. Não, e essa ordem, entre aspas, né, professor, fazer com que a gente volte atrás na ocupação da cidade, porque conforme a gente estava falando aqui no começo, o paulistano, ele tem uma coisa que às vezes se fecha, tem muita gente com medo. A Paulista Aberta é um grande exemplo. Eu conheço pessoas que ainda não tiveram nem coragem de ir numa Paulista Aberta. Ai, mas não é muita gente? Ai, mas não posso ser assaltado? O paulistano carrega um medo, que é a história dos grandes condomínios, as pessoas vivem dentro dos seus carros. Eu acho que o carnaval de rua, e com toda essa juventude, essa molecada, que é destemida. Agora, tem um pessoal mais velho, o quanto ele tem medo de ir para uma virada cultural, não está habituado. Não está habituado. Você tem que lembrar também que no nosso país, pelo menos durante 25 anos, havia quase que uma vedação à presença no espaço da rua. Uma das frases clássicas durante as ditaduras, seja elas quais forem, é o policial passar, quando tivesse uma concentração de algumas pessoas, e dizer assim, circulando, circulando. É verdade. Isto é, quando você bloqueia a cidadania dela ter o espaço da rua como um espaço também de manifestação, isso vai ter esse tipo de dimensão. Se você observa, vamos pegar uma democracia que é exemplar nesse polo de proteção do cidadão como a britânica ou a norte-americana. Você tem, né, a grade que separa, mas pode ficar ali dentro. Washington é uma cidade que ferve o tempo todo, né? A discussão sobre a convivência, ela aparece e nós vamos fazê-lo e estamos fazendo. Se você nota, nossa cidade sabe que o carnaval, por exemplo, esse ano, eu acho que ele, em alguns momentos, ele transbordou. É preciso conter esse transbordamento. Ele é contido como? Com a proibição? Não. Ele é contido com o ordenamento. A gente já disse aqui, retoma, né? A democracia não é a ausência de ordem, é a construção coletiva da ordem. É a possibilidade de a gente não deixar de ter aquilo que o indivíduo precisa como proteção, mas também não fazer com que só o indivíduo, só aquele ali determina. É que nem desapropriação. Quem é que gosta, depois de anos morando num lugar, de ter a sua casa desapropriada? Precisa fazer ali uma avenida? Vai ter que fazer uma praça? É difícil, né? Não é uma coisa confortável, mas esse também é o custo, né, da gente viver numa grande cidade. Eu que não dirijo, que não tenho carteira de motorista e não terei, né, você imagine, todos os dias eu tenho que conviver com 7 milhões de carros, né, para lá e para cá. Qual é que eu faço? Então a gente se junta com os outros que não dirigem, vamos exigir que São Paulo não tenha carro? Não, vamos ordenar. É isso aí, é a discussão de uma cidade que vive todo mundo junto, né? Onde vive todo mundo junto, a gente não pode esquecer disso, estamos todos juntos nessa cidade, então vamos buscar harmonia. E vamos mesmo, tal como na escola de samba, a harmonia, a capacidade de não atravessar o samba, né, e nem fazer com que haja desabamento de carro alegórico. Esse é o professor Mário Sérgio Cortella conversando conosco aqui na Escola da Vida todas as terças e quintas neste horário. Muito obrigada, professor. Que bom, obrigado. Bom final de semana. Terei. E hoje ele no Facebook também. Esse vídeo fica lá disponível se você quiser compartilhar com seus amigos. Vamos compartilhar aí.